Depois da derrota para a equipe do Botafogo, o Internacional já começa a preparação para o último compromisso do Campeonato Brasileiro, aqui em Fortaleza, capital do Ceará, onde o Inter enfrenta o tricolor, o Fortaleza, do domingo, para fechar a participação no Campeonato Brasileiro. Para essa partida, 5 desfalques já estão confirmados. E é possível que venha o sexto, a partir da dúvida, em cima do zagueiro Agustin Rogel, que saiu com dores musculares na partida contra o Botafogo. O vestiário se mobiliza pela tragédia em relação ao atacante Wesley, que perdeu o pai após a partida contra o Botafogo. O atacante, inclusive, se manifestou pela primeira vez em suas redes sociais. A gente fala sobre mercado de transferências, porque o assunto Oscar esquenta novamente, com a informação de um jornalista turco afirmando que Oscar está considerando a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro, no qual o Inter é o grande favorito para repatriar o jogador. A gente fala sobre Lucas Barbosa, que na última atualização junto ao Santos será reintegrado ao elenco e, portanto, tem a sua negociação mais complicada ainda. Falaremos sobre Eduardo Cudê, que estreou no comando técnico do Alavés na Espanha e foi eliminado da Copa do Rei por um clube da 4ª divisão espanhola. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 5 de dezembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Eu falo daqui já de Fortaleza, onde vou acompanhar o encerramento da temporada colorada. A delegação do Inter chega aqui na capital do Ceará no sábado à noite para enfrentar o Fortaleza no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quinta-feira, já aconteceu o primeiro treinamento, em Porto Alegre, no CT Parque Gigante. Nada divulgado, um treinamento com os portões fechados, mas a gente sabe que o Inter tem pelo menos 5 desfalques para este confronto. Além de Alan Patrick, que não joga em função de uma lesão muscular, Thiago Maia, que foi liberado para estar com sua família em razão de problemas particulares. As suspensões do volante Bruno Henrique e do atacante Wanderson, que levaram o terceiro cartão amarelo. O Inter também tem a liberação de Wesley, que também está com situações pessoais. Ele perdeu o pai após o jogo contra a equipe do Botafogo, foi liberado para estar com a família e não deve viajar para Fortaleza para encarar a equipe do Fortaleza. São 5 desfalques já confirmados do Internacional e o sexto pode ser confirmado, que é o zagueiro Agustin Rogel. Ele será reavaliado pelo Internacional nesta sexta-feira, depois de sair com dores na partida contra o Botafogo. Ele foi substituído pelo Cleiton Sampaio naquele momento e tem em dúvida a sua participação no jogo de domingo, tá? A respeito de Wesley, que emocionou todo mundo, abalou todo mundo no ambiente do Internacional em função da notícia da morte do seu pai, logo depois do jogo contra a equipe do Botafogo. Wesley se manifestou em suas redes sociais nesta quinta-feira, falando descanse em paz e postando uma foto dele, do seu pai, que acabou falecendo, e também do seu irmão, uma foto em família, e o Wesley, obviamente, consternado neste momento, prestando sua homenagem ao pai que perdeu a vida na noite da última quarta-feira, tá? Na tarde dessa quinta, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre um detalhe tático que também deve ser utilizado na partida de domingo contra o Fortaleza, que é a nova dupla de ataque do Internacional, que desperta a atenção de todo mundo, desperta expectativa de muita gente, que é Valência e Borré. Os dois atuaram juntos como titular no jogo contra o Botafogo. E isso deverá ser mantido contra o Fortaleza em função, de novo, da ausência do Alan Patrick. O Inter tem também a ausência de outros jogadores importantes. O Roger deu uma aula e uma grande explicação sobre como ele enxerga a ideia de Borré e Valência jogarem juntos. Vale a pena conferir no vídeo que eu gravei na tarde dessa quarta-feira aqui no canal para conferir a resposta do Roger e o que ele pensa a respeito do tema, tá? Vamos falar agora de mercado de transferências, tá? Porque o assunto Oscar de novo é esquentado, e agora por um jornalista turco. Eu já trouxe aqui as informações que a gente tem em relação ao Oscar, que é o interesse do Inter, a manifestação do interesse do Inter ao Oscar, que sabe que o Inter está interessado, a boa relação da direção do Internacional com o Oscar,
o fato do Oscar ainda não ter fechado com nenhum clube da Europa, mesmo a ideia dele sendo jogar no futebol europeu. E hoje veio a informação do Ekrem Konur, que é um jornalista turco especializado em mercado de transferências, que tem contato com os principais empresários do mundo. E o Ekrem Konur está afirmando que o Oscar está cogitando a possibilidade de jogar no futebol brasileiro. E isto tem um motivo. O Oscar não tem conseguido propostas do futebol europeu. E isso pode fazer ele mudar de ideia em relação à sua concepção de voltar a jogar no futebol brasileiro. O Oscar imaginava que esse movimento seria feito muito na frente, que agora ele jogaria no futebol europeu ou até mesmo na Major League Soccer. Só que essa proposta ela não veio. E daí vem essa informação para o Ekrem Konur. Essa informação ela vem do mercado, que é: o Oscar talvez não esteja encontrando espaço na Europa e conjectura a possibilidade de jogar no futebol brasileiro. Se o Oscar resolver voltar para o Brasil, o Inter é um grande postulante a repatriar o Oscar, tá? Pela boa relação que o clube tem com ele, o presidente Alessandro Barcelos tem uma ótima relação com o Oscar, e se fala abertamente nisso. Existe o diálogo entre Inter e Oscar. A questão é, de fato, o Oscar definir que vai jogar no futebol brasileiro, já que ele busca outros mercados. Esses mercados não aparecendo, surge uma possibilidade. E o Oscar viria para uma situação que o Roger até pincelou no vídeo que eu gravei na tarde dessa quinta-feira, que é: o Oscar é um cara que pode jogar talvez em outra posição, não como um enganche. Jogar como um cara aberto pelo lado, um complemento ao Alan Patrick. E a gente precisa destacar aqui, tá? O Oscar tá velho. O Oscar foi dono do futebol chinês nessa temporada, tá? Dono. Ele tem 14 gols e 20 assistências em 19 jogos. Ele em 29 jogos, perdão. 29 jogos. Ele participou de 34 gols em 29 jogos. Ele foi campeão chinês. Ele foi o melhor jogador disparado do campeonato chinês, tá? Os números completos dele, tá? 14 gols, 20 assistências em 29 jogos, 150 passes decisivos. Ele atropelou na China. Então é um cara que está performando em alto nível e que a ideia é que sobraria no futebol brasileiro. A questão é ele definir esse movimento para fazer, tá? Dito isso, eu quero falar sobre Lucas Barbosa, porque a imprensa de Santos já repercute o resultado daquela reunião que a gente falou que aconteceria do departamento de futebol do Santos para definir o que seria feito com o Lucas Barbosa, tá? E o Santos definiu que vai reintegrar o Lucas Barbosa ao elenco profissional na próxima temporada. O Lucas Barbosa vai ser aproveitado por qual seja o técnico que o Santos escolher. Isso dificulta a possibilidade de negociação por parte do Internacional. Eu diria que inviabiliza. Não é que o jogador não vai ser vendido de maneira nenhuma. É que para ele ser vendido, vai ficar mais caro, porque o Santos tem interesse em aproveitar esse jogador. Se fala em 4 milhões de euros, uma pedida inicial, é um valor alto. É um jogador que interessa muito ao Inter. Mas, nesse momento, ele vai ser reintegrado ao Santos e a sua posição no mercado, ela ficou um pouco mais inviável a partir daí. Para fechar, gente, Eduardo Cudê é um assunto de Inter, né? Há pouco tempo ele estava aqui no Beira-Rio. Aqui não, né? Aí no Beira-Rio, porque eu tô em Fortaleza. E o Cudê estreou pelo seu novo clube, que é o Alavés, da Espanha. E estreou pela Copa do Rei. E na Copa do Rei ele foi eliminado. Só que o detalhe é que ele foi eliminado para o Deportivo Mineira. Um empate em 2-2 nos pênaltis. Ele foi eliminado. E o Deportivo Mineiro é um clube da 4ª divisão da Espanha. Então foi uma péssima estreia do Cudê lá na Espanha. Ele tem o objetivo de tirar o Alavés da zona de rebaixamento. O Alavés é o 16º colocado da La Liga. E ele busca uma retomada dentro do mercado europeu através do Alavés. Seu primeiro jogo acabou não se dando bem. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vamos passar algumas odds desse final de semana, dessa sexta-feira. Tem jogos em várias ligas espalhadas pelo mundo. E a gente passa algumas odds aqui para você jogar com responsabilidade. Lembrando que a KTO é um site proibido para menores de 18 anos, tá? Olhem só. Pelo campeonato brasileiro, a gente vai ter no domingo os jogos, mas a gente vai ter na sexta-feira Série A italiana, Inter de Milão e Parma. A odd da Inter de Milão tá pagando 1.2, Parma tá pagando 12. Joga lá na KTO com responsabilidade, lembrando que apostas podem fazer com que tu percas dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!